Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, da disciplina de tópicos atuais em ecologia e ao tema crise hídrica e seus efeitos socioambientais. A gente vai falar um pouco hoje sobre a pegada hídrica, para dar continuidade e finalizar esse tema da crise hídrica. A pegada hídrica, ela é uma metodologia, que é usada para mensurar a quantidade de água que é utilizada pelas pessoas para a fabricação de produtos nas cidades e também nos países. E é considerado, o volume de água tanto utilizado como também o volume de água que é poluído por essas atividades. A quantificação da pegada hídrica, ela busca avaliar como as atividades humanas ou como a produção de alguns produtos específicos, elas vão se relacionar com o problema da escassez de água, da crise hídrica e também da contaminação dessa água. Essa pegada hídrica, ela também visa analisar como as atividades e a produção pode se tornar mais sustentável. Então, ela mensura, quanto a gente utiliza, quanto a gente polui, e ela também visa avaliar, mostrar como essas atividades elas podem ser mais sustentáveis. Por exemplo, para produzir 1 quilo de carne bovina, qual a pegada hídrica para produzir 1 quilo de carne bovina? Quantos litros de água? A gente pode calcular isso com esse cálculo de pegada hídrica. E também pode avaliar como essa atividade econômica pode se tornar mais sustentável. Como a gente pode reduzir a pegada hídrica dessa atividade econômica. A pegada hídrica ela é dividida em 3 tipos, A pegada hídrica azul, que ela vai estar relacionada à quantidade de água tanto superficial quanto subterrânea evaporada, incorporada em produtos e também devolvida para o mar e lançada em outras bacias. Então é como se fosse o cálculo da água superficial e subterrânea, o movimento dessa água. Já a pegada hídrica verde está relacionada à água da chuva, Quando a água da chuva evapora ou é incorporada a produtos e também a produção. E a pegada hídrica cinza, ela vai medir o volume de água necessária para diluir a poluição gerada durante as atividades de produção e durante também o nosso uso, da água. Para o cálculo de pegada hídrica, é levado em conta também o gasto invisível, porque a gente consome água de 2 formas principais, de maneira direta, quando a gente, por exemplo, abre a torneira e usa a água, derrama água, quando a gente vê o uso da água, quando a gente vai lavar uma roupa, quando a gente usa essa água para beber, e também o consumo da água, ela pode ser feito de maneira indireta, na produção dos bens, dos bens e dos serviços, como por exemplo, na produção de roupa, que usa bastante água, na produção de produtos alimentícios, tudo isso gera um gasto muito grande de água e que muitas vezes a gente não pensa nesse gasto. Muitas vezes a gente não pensa quanto de água levou para produzir 1 quilo de carne. Será que eu posso reduzir o gasto de água consumindo outro produto similar, mas que em sua produção gasta uma quantidade menor de água, polui menos o meio ambiente, a água? Tudo isso a gente tem que pensar e o cálculo de pegada hídrica também leva em consideração.
A pegada hídrica, ela vai alertar para o gasto oculto, né? Que é esse gasto que a gente faz de maneira indireta de água, e busca também conscientizar as pessoas que o fato da água é muito relevante nas opções de consumo de cada um. Então, ela, além dela calcular esse gasto, ela também busca conscientizar, alertar as pessoas que esse gasto, essa pegada hídrica, ela pode ser diminuída, desde que sejam escolhidos produtos que consomem menos água em sua produção. Existem vários sites, né, que tem essa calculadora da pegada hídrica, que calculam, né, facilmente a nossa pegada hídrica e também a pegada hídrica de vários produtos. Por exemplo, esse site, Water Footprint Network, que eu trouxe aqui para vocês podem entrar depois e calcular a pegada hídrica de vocês. Leve em consideração para esse cálculo a nossa composição, né, alimentar, o que a gente come, quanto de água a gente usa nas atividades domésticas, os produtos industrializados que a gente consome, e também pode ser calculado a pegada hídrica das empresas, né? Que também leva em consideração vários fatores, várias formas de uso da água. Por exemplo, leva em consideração a pegada hídrica operacional e a pegada hídrica da cadeia de suprimentos. Então, esse cálculo ele vai levar em consideração desde a produção por aquela empresa, como também dos insumos que aquela empresa usa para produzir aquele produto. E aí, a gente já sabendo, né, qual é a nossa pegada hídrica, a gente pode também pensar em como reduzir essa pegada hídrica. Ela pode ser feita de maneira individual, por cada pessoa, como, por exemplo, diminuir o banho, né? Fechar a torneira quando a gente não está usando a água, quando está ensaboando, quando a gente está escovando os dentes, apostar numa alimentação mais sustentável, reduzir o consumo daqueles alimentos que precisam de mais água, como é a carne. A carne é um dos alimentos que, para sua produção, consome maior quantidade de água. Apoiar a agricultura, a pecuária e a pesca sustentável e local. Isso faz com que a nossa pegada hídrica diminua bastante, porque essas atividades sustentáveis e locais, elas vão consumir uma menor quantidade de água, além também de poluir, né, degradar menos os corpos hídricos e o meio ambiente. Também a gente pode optar pelo consumo responsável, né, e pela economia circular, optar por um consumo mais responsável, comprar e consumir só aquilo que a gente realmente necessita. E em relação, né, ao coletivo, né, às atividades empresariais, o que recomenda-se é a implementação de um sistema de qualidade ambiental, pensando sempre na preservação do meio ambiente. Também promover a reciclagem e a reutilização e o consumo ecológico no âmbito daquela empresa. Contratar fornecedores comprometidos com a redução da pegada hídrica, porque não é só a produção dentro daquela empresa. Tem que pensar também nos insumos que aquela empresa usa para produzir os seus produtos. Digitalizar tanto quanto possível para poupar, por exemplo, papel. Sempre optar pelas coisas, pelos documentos digitais. Desculpa, pessoal, meu gato tá fazendo uma baguncinha ali. Para poder não usar tanto papel, né? E aí, pensando nessa redução da pegada hídrica, a gente contribui, né, com a minimização da crise hídrica, né? Então a gente fica por aqui, né, com o tema crise hídrica e seus efeitos socioambientais.
E quem puder e quiser, né, procurar algum site ou aquele que eu indiquei para calcular a sua pegada hídrica e tentar, né, seguir aquelas recomendações para reduzir a pegada hídrica.